Você sabia que a fisioterapia pélvica atua na parte infantil também? Isso mesmo, com crianças. Mas quando procurar uma fisioterapia pélvica para o meu filho, para minha filha? Quem vai nos explicar? Nossa fisioterapeuta pélvica, a Ana Laura. Bem-vinda novamente. Obrigada, Mari. Então me fala um pouquinho a respeito da fisioterapia pélvica nesse universo infantil. Tem alguns sintomas? Quando procurar, menino e menina fazem? Só meninas? Como que funciona? Então vamos lá. A fisioterapia pélvica, no geral, já é uma área muito nova, né? A fisioterapia pélvica pediátrica é mais nova ainda. Então, muitos pais, muitas mães têm dúvida quando eu procuro a fisioterapia pélvica. E é isso que eu vou explicar um pouquinho para vocês. O que chega muito em consultório? Por exemplo, crianças que ficam brincando e vai passando o tempo e não fazem xixi. E aí os pais vêm com um relato, será que o meu filho é muito preguiçoso e por isso ele não vai fazer xixi? E às vezes ele pode ter o que a gente chama de bexiga hipoativa, então ela trabalha menos do que o normal. O contrário também acontece. Os papais chegam e falam, o meu filho quer fazer xixi de 5 em 5 minutos. A gente sai de casa, quer fazer xixi, a gente chega em casa, quer fazer xixi. Enfim, a gente está no carro, tem vontade de fazer xixi. Isso pode ser uma bexiga hiperativa, que é quando ela trabalha mais do que o normal. Essas duas questões são sintomas de alerta e que a gente pode sim tratar com a fisioterapia pélvica. Outra questão muito comum, crianças que desfraldaram e continuam perdendo xixi ou perdendo cocô. A fisioterapia pélvica atua também nessas disfunções para melhorar, para que isso pare de acontecer. Essas crianças que perdem xixi durante a noite a gente chama de enurese. Então é muito comum acontecer, mas não seria o ideal. Então o que a gente tem que ficar alerta? Até os 5 anos seria o processo natural para a gente estar desfraldando e ainda ter alguns escapes. Depois dessa idade, a gente precisaria estar trabalhando com a fisioterapia pélvica, com outros profissionais da área da saúde também, para que cesse esses sintomas. Uma questão bem importante que tem chego no consultório que a gente nota são as questões também da constipação. Muitas crianças hoje em dia constipadas por conta da alimentação, da ansiedade, dessa mudança de rotina, desse mundo acelerado que a gente vive, então a constipação bem presente também é um processo bem interessante que a gente tem de tratamento, porque futuramente pode refletir em outras complicações, inclusive incontinência urinária. Por conta da sobrecarga do intestino, está sobrecarregando a bexiga. E também tem um ponto bem importante, que são as crianças com problemas neurológicos. Muitas crianças com problemas neurológicos acabam tendo problemas ou intestinais ou urinários, então a gente também acaba tratando isso na fisioterapia pélvica. Então é um mundo de opções que a gente tem para trabalhar e também um mundo de sintomas que chega para a gente todos os dias no consultório. E quando a gente pensa em todos esses sintomas, se enquadram meninos e meninas, certo? Exato, meninos e meninas. Tanto o público feminino quanto o público masculino, né, no adulto, e na criança, meninos e meninas. A gente não tem uma prevalência de mais meninas procurarem ou mais meninos procurarem. Tanto menino quanto menina chega pra gente e a gente tem formas de tratar para os dois casos. E como seria uma sessão de fisioterapia pélvica infantil? Isso é bem importante falar. Os pais, eles acabam chegando bastante assustados porque no adulto a gente faz toque intracavitário, a gente faz um tratamento um pouco mais invasivo. Na criança, não. Na criança, tudo que a gente faz, todo o estímulo da musculatura, toda a reorganização comportamental dos hábitos urinários, evacuatórios, são todos sem ter essa pegada mais invasiva. Então, a gente faz tudo externo. O que precisa ser feito externo, a gente faz próximo à região íntima e o restante a gente vai fazendo com mudanças de hábitos, mudanças de comportamento. Em casos muito específicos, muito extremos, a gente precisa avaliar ou tratar com uma forma mais invasiva, mas eu até gosto de repetir isso, é a minoria dos casos. Tudo que a gente pode fazer de forma externa, a gente faz. Então, prepara a musculatura, trabalha a musculatura, readequa muitos hábitos, às vezes em contato com o nutricionista, com a nefrologista, com o próprio psicólogo, porque muitas causas, tanto da bexiga quanto do intestino, têm relação com a parte emocional também. Então, a gente faz esse trabalho bem multi e totalmente confortável para a criança. Ela precisa se sentir, além de tudo, confortável. Nossa, que interessante. E
quanto tempo dura uma sessão e um acompanhamento? Claro que a gente sabe que cada caso é um caso, vai depender da resposta e da situação que a família está levando essa criança, mas geralmente é um tratamento de quanto tempo e as sessões acontecem durante quantos minutos? Então, a avaliação, que é sempre o nosso primeiro encontro, 1h30. O restante, a gente tenta fazer em torno de 1 hora, mas dependendo da idade da criança, das características da criança, se ela está mais confortável, mais desconfortável, a gente vai adequando, mas em torno de 1 hora. Se precisar ser 30 minutos, 50 minutos, sempre a criança vai trazer mais essa informação para a gente do que a gente para ela, mas em torno de 1 hora. Quanto ao tratamento a longo prazo, normalmente o tratamento com crianças ele acaba demorando um pouquinho mais do que no adulto, porque a gente depende não só do estímulo da criança, mas também da família. Muitos dos resultados que a gente tem depende da interação da família e da competência da família em estar participando junto com a fisioterapia. Então, assim, a gente tem tratamento de meses, a gente tem tratamento de anos. Vai depender do caso e também da resposta, tanto da criança quanto dos familiares. E a família, ela participa da sessão ou entra só a criança, a mãe ou o pai, eles podem acompanhar? Você passa dicas para fazer em casa também? Como que funciona essa relação? Eu costumo sempre deixar os pais o tempo inteiro na sessão, a não ser que a criança tenha algum desconforto e se sinta mais à vontade só com o fisioterapeuta. Mas se não, os papais e as mamães, ou o responsável que for levar, sempre fica. Até para ver como acontece e para participar em casa. E como a gente trabalha com essa região que é mais delicada, que é uma região íntima, a presença dos pais também deixa as crianças mais confortáveis. Então, não tem problema nenhum os pais estarem, a gente faz inclusive questão que eles estejam juntos. Adorei. Obrigada por trazer essas informações. Como você falou, fisioterapia pélvica é algo novo, relativamente novo, e se tratando de crianças mais novo ainda. Então, a gente saber que toda essa parte de xixi, cocô, enfim, toda essa que está envolvendo o assoalho pélvico, as crianças já podem tratar desde cedo, evitando problemas muito maiores na vida adulta. Adorei. Obrigada e até a próxima. Obrigada também. Agora nós vamos conversar sobre fotografia com a nossa fotógrafa oficial do Minuto Mamãe Bebê, a Mi, e a gente vai falar sobre acompanhamento. Então, quando a gente pensa naquelas fotinhos mensais, trimestrais, enfim, a Mi vai falar para nós um pouquinho sobre esse acompanhamento dos bebês, que é tão lindo, que passa tão rápido, que vale muito a pena fazer. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Obrigada. Então, fala para nós um pouquinho sobre o acompanhamento dos bebês, como é que funciona, por que você tem 2 opções, conta tudo para nós. Então, o acompanhamento do bebê é do primeiro ano de vida do bebê. Então, tu que é mãe sabe o quanto o bebê muda no primeiro ano, assim, né? Não é só a nossa vida que muda. Muda tudo. Deles são muitas fases, muitas descobertas. E essa sessão, ela é específica para a gente conseguir registrar, porque assim, passa tão rápido que se a gente depender da nossa memória, a gente esquece. Então, por isso, e tem 2 tipos de acompanhamento, né? Como você falou, tem o acompanhamento mensal e o trimestral. A principal diferença entre eles, eu gosto de dizer, o mensal a gente acompanha do 2º mês de vida do bebê até 1 ano, e eu gosto de dizer que é para aquela mãe que ama foto, que todo mês ela vai ter lá a sessão, ela vai escolher um tema, então ela quer aproveitar ao máximo o primeiro ano, né? Então eu trabalho fazendo um cenário por mês, tudo conversando com a mãe, aproveitando a época do ano, a fase de desenvolvimento. E o trimestral, ele pega os desenvolvimentos do bebê, que é com 3, 6, 9 e 1 ano, né? Então, assim, claro que pode ter uma variação, mas com 3 meses o bebê já está ficando de bruços, ele já está interagindo mais, assim, com o olhar, com o sorriso. Com 6 meses o bebê está sentando. Com 9 meses, geralmente está começando a engatinhar. Também a interação já é outra, já é muito mais sorriso, é outro tipo de interação. E daí 1 ano para fechar o ciclo ali, né, da comemoração, que o bebê geralmente está começando ou a dar o primeiro passo ou já está se apoiando nas coisas. E aí, como é que a gente estabelece esses cenários? Como que a gente faz o último ensaio, que é o de 1 aninho, que geralmente é um ensaio mais temático? Como é que funciona?
Eu trabalho tanto com cenários temáticos, que daí eu pego os temas mais fofinhos para criança, né? Princesa, ursinho Pooh, essas coisas assim bem fofinho para criança, quanto cenários mais minimalistas, que é utilizando cor, utilizando elementos. Então, para os dois tipos de gosto, né? Para mãe que não gosta muito de tema e para outra mãe que quer uma coisa bem criança, assim. Mas mesmo o temático, ele é um temático minimalista, porque eu gosto de evidenciar o bebê. Então, não é aquele cenário que o bebê parece um elemento além daquilo, tu não sabe para onde tu olha na foto, né? Não, a evidência é o bebê. Então, eu converso antes com a mãe para saber o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu mando uma tabela de opções de cenário que eu tenho já no estúdio e tudo isso, com essa conversa, eu monto todo, como eu falei, pensando no desenvolvimento do bebê, qual fase ele vai estar e vai evidenciar melhor aquilo, né? E o de 1 ano, a gente geralmente pega o tema da festa de 1 ano. Então, a gente aproveita o tema para usar as fotos no aniversário, né? E então é um cenário mais elaborado, cenário com balões, minimalista também, mas um temático já pensando no aniversário. E durante esse acompanhamento anual, seja mensal ou trimestral, os pais, irmãos participam das sessões ou é só o bebê ou depende de cada família? Cada família escolhe. Eu dou a opção. Tem pai que gosta de toda a sessão fazer foto junto com os irmãos e tem pais que preferem fazer a primeira, a última ou nem fazer. Eu deixo bem a critério de cada pai, cada família. Que legal, Mi. Muito obrigada. Obrigada. Por dividir conosco um pouco do teu trabalho. Queria que tu deixasse teu Instagram, teu telefone, tudo pra gente poder entrar em contato contigo, porque eu tenho certeza que vendo essas fotos maravilhosas dos ensaios que você falou, passando aqui durante a nossa entrevista, vão querer também. Eu, com certeza, ia querer, tanto que eu olhei e quis. Então, fala para nós um pouquinho como que a gente te acha. Então, meu Instagram é Michele Brie Fotografia e lá tem todos os contatos de WhatsApp, todo o site. Então, para quem quiser conhecer melhor o meu trabalho, quiser agendar a sessão, é só mandar mensagem por lá e a gente conversa. Adorei. Obrigada. Obrigada. Será que andar na ponta do pé é normal? Quem vai nos explicar tudo sobre esse assunto é a nossa ortopedista pediátrica, a doutora Maike. Bem-vinda novamente. Obrigada. A gente sabe que muitas crianças realmente andam na pontinha do pé, mas por que elas andam? Então, isso é uma das queixas assim muito comuns e muito frequentes no consultório, principalmente nos mais novinhos, assim, começou a andar 1 ano, 2, tá ali, tipo, até encosta o calcanhar no chão, mas daí na hora de pisar, ergue o calcanharzinho e sai andando na ponta do pé. A causa exatamente, a gente não sabe dizer, mas na grande maioria, nesses pequenos, assim, menorzinhos, é bem comum e a gente considera isso até normal. Geralmente, eles começam a andar na ponta do pé ali 1 ano, 1 ano e meio, quando eles começam a andar, em torno dos 4, 5 anos de idade, geralmente eles vão lá e baixam o calcanharzinho normal e seguem andando como se nada tivesse acontecido. Geralmente, nesses pequenos, a gente não precisa se preocupar tanto com encurtamento de tendão, porque às vezes os pais vêm todos preocupados, mas será que o tendão dele é encurtado? Será que ele tem algum problema? Então, geralmente, a gente olha o paciente, a gente vai, obviamente, examinar ele, a gente vai verificar, mas a grande maioria deles não tem o tendão encurtado, então é aquele paciente que o andar na ponta do pé, que a gente considera normal para a idade, tem algumas idades que a gente considera normal, que é ali do 1 aos 4 anos de idade, é aquela criança que anda nos 2 pezinhos, com os 2 pezinhos na ponta do pé. Quando ela está em pé, paradinha, ela encosta bem o calcanharzinho no chão e às vezes você vê que o tornozelo é flexível, então você consegue empurrar com o tornozelo para cima, então ele faz até aquela curvinha do pé, tudo. Então isso a gente considera normal. Quando que a gente considera isso não é normal? Quando a gente precisa investigar mais. Quando a gente analisa no andar, que não é igual dos 2 lados, então um pezinho é um pouquinho mais do que o outro. Quando ele arrasta, às vezes, um pezinho para caminhar, quando ele tem algumas alterações sutis na marcha, aí a gente precisa, ali tem alguma coisa diferente. E também quando ele passa um pouco da idade. Então, tem algumas crianças que isso, por incrível que pareça, é uma coisa que a gente tem notado um pouco mais depois que as crianças voltaram para a aula, da pós-pandemia e tal,
nos mais velhos. Então ali 5, 6, às vezes tem criança de 8, 9, eles já passam da faixa etária normal e daí a gente precisa investigar para ver se não tem alguma coisa acontecendo. Então geralmente andar na ponta do pé é uma causa que pode ser ou encurtamento próprio do tendão mesmo, que é simplesmente ficou encurtado dele, não consegue alcançar o calcanhar no chão, ou quando tem alguma coisa, alteração neurológica, uma paralisia cerebral ou algum outro problema neurológico que vai se manifestar na hora dele caminhar. Ele acaba caminhando na ponta do pé. Então a gente precisa sempre fazer essa diferenciação, examinar a criança para ver se isso é normal, então a gente vê faixa etária, o exame físico ou se isso tem alguma outra causa. E aí o que vem pela frente, se a gente encontra realmente um encurtamento? Geralmente, quando está só encurtado, a gente orienta a mãe, fala, vamos fazer físio, algum tipo de exercício físico, porque geralmente isso é decorrente da criança que não faz muita coisa mesmo, passa mais tempo sentada, mais tempo atrás da TV, com tela e tal, e não se movimenta, então esse tendão acaba encurtando. A grande maioria das crianças, 80%, 90%, se a gente faz uma físio bem feitinha, com alongamento, com estímulo, com atividade física, eles acabam melhorando. Se mesmo depois da físio eles não melhoram, eles não conseguem alcançar com o calcanhar no chão, aí a gente pode começar com outras formas de tratamento. Então, geralmente, eu prefiro sempre começar com as trocas de gesso, então a gente faz um gessinho mesmo, uma botinha que vai do joelho até a ponta do pé, que a gente vai gradativamente alongando esse tendão. Então, a gente deixa ele numa posição mais fixa, a gente força esse pé para cima para alongar o tendão e a gente vai trocando esses gessos toda semana. O paciente pode andar e como o músculo, ele é o músculo que vai da parte posterior do joelho até o calcanhar, ele na hora de esticar o joelho, ele também alonga um pouco. Então a gente com o gesso, botando ele para caminhar de gesso, ele já melhora e já consegue ganhar um alongamento. Que interessante. Botox é uma possibilidade também, às vezes ele dá uma relaxada na musculatura e facilita o alongamento. E em último dos últimos casos, até um alongamento, um procedimento cirúrgico, mas isso é uma das últimas opções, assim. E quando a gente pensa num procedimento cirúrgico, claro, a gente já tentou as outras opções. Sim. Não obtivemos o resultado esperado e a gente vai para a parte cirúrgica. É uma cirurgia relativamente simples? Não é todo procedimento é um procedimento cirúrgico. Tem que anestesiar, tudo, mas não é uma cirurgia complexa. É uma cirurgia simples, que é um cortezinho pequenininho na região do tendão para fazer o alongamento mesmo. Mas esse é o último dos últimos casos. A grande maioria das crianças que vem por procura no consultório é porque é natural da idade mesmo, que são aquelas crianças que vão do 1 aos 4, 5 anos de idade. Então, nessa faixa etária de 1 a 4 anos, não há necessidade de já iniciar a fisioterapia? Não, sempre uma avaliação com o ortopedista vale a pena para ela verificar, para a gente poder verificar se não tem nenhuma alteração neurológica. Se o paciente está caminhando direitinho, se ele está fazendo tudo certinho, se não tem nenhuma outra alteração. Se é só um andar na ponta do pé, não precisa fazer nada. É só estimular mesmo. E às vezes orientar a criança, falar, encosta o calcanhar no chão e deixar que ela mesma com o tempo vai acabar na hora de caminhar encostar o calcanhar no chão. Daí passou esse período até os 4 aninhos, chegou nos 5 aninhos. Daí sim a gente começa a ligar o sinal de alerta. Já começa a ligar o sinal de alerta porque já está na hora da criança descer o calcanhar. Então aí às vezes uma fisioterapia vai bem. Entendi. Amor, adorei. Obrigada por trazer esse tema para nós. Muitas mães realmente comentam sobre isso. Também já vi várias crianças andando na pontinha do pé. E tem as meninas já bailarininhas. Tem porque até é o pezinho de bailarina. Tem até um vídeo que ficou bem famoso que é a princesa Charlotte, no casamento da Meghan, eu acho. Ela descendo do carro também, ela tinha ali uns 2, 3 anos. A primeira coisa que ela faz é andar na ponta do pé e sair andando. Você vai ver que hoje ela é uma criança que anda normal, não tem nenhuma alteração, porque isso é natural, às vezes é natural da idade mesmo. Adorei. Obrigada pelas informações e até a próxima. Até a próxima. Vamos falar sobre cirurgia de estrabismo com a nossa oftalmologista pediátrica, a doutora Thaís. Bem-vinda novamente. Obrigada. O que nós precisamos saber sobre a cirurgia de estrabismo? Conta para nós como que ela acontece, muitas pessoas têm medo, é uma cirurgia relativamente tranquila. Conta tudo para nós. Então, assim, a cirurgia de estrabismo, ela mexe nos músculos, né, do lado de fora, que são os músculos que fazem a movimentação do olho.
Então, uma coisa já que muita gente fica em dúvida é se a gente abre o olho, né? Se é uma coisa que é dentro do olho. Não, na verdade não. Na verdade, os músculos são do lado de fora do olho. Eles ficam ali grudados assim na parte branca do olho, né? Que é essa parte que a gente chama de esclera. E eles ficam por baixo de um tecido, que é um tecido que é normalmente transparente ou quase transparente, que é a conjuntiva, que é quando a gente inflama a conjuntiva, a gente tem a conjuntivite, né? Então, a conjuntiva, ela reveste esses músculos que ficam por cima da esclera. Então, a gente normalmente não consegue ver muito bem, mas tem pessoas que têm a conjuntiva muito fininha, que se você olhar bem para o lado, você consegue ver tipo um arroxeado, assim, nessa região aqui do ladinho do branco do olho. Isso é a musculatura. Então, na cirurgia de estrabismo, a gente abre esse tecidinho ali, a gente corta parte do tecidinho que é conjuntiva, e pega os músculos com ganchos e a gente daí traciona eles e pode cortar um pedaço do músculo, pode colocar ele em outro lugar, pode colocar ele mais para trás. Cada uma dessas coisas vai ter uma ação em cima do músculo e daí isso tudo vai poder corrigir o estrabismo. Então, cada tipo de estrabismo vai ter um jeito de mexer, né? Então, por isso que a gente tem uma pessoa que se torna especialista nessa área, né? Porque daí precisa saber quando que é indicado mexer, quanto que a gente vai mexer, né? Se mexe bastante, muitos milímetros, se poucos milímetros, onde que vai posicionar. Isso tudo depende de como que é o tipo do estrabismo. Mas é uma coisa então que acontece fora do olho, a gente não tira o olho para fora para fazer a cirurgia, que é uma coisa que também muita gente pergunta, né? Ah, meu olho vai sair para fora para mexer? Não, a gente só puxa ele com uma pinçazinha, pega ali com os ganchinhos para mexer nos músculos e daí isso faz com que a gente consiga acessar ali a musculatura. Teria como fazer essa cirurgia acordado? Sim, poderia. Se uma pessoa fosse totalmente tranquila, não tivesse angústia nenhuma em fazer uma cirurgia assim que é um pouquinho mais demorada e colaborasse olhando para o lado, a gente tem como fazer. Mas normalmente a gente não faz. A gente normalmente faz com uma pessoa anestesiada ou sedada, ou com anestesia geral, mesmo que a pessoa está dormindo totalmente, para daí ser mais fácil, mais rápido, a pessoa dorme e a gente faz a cirurgia e quando acorda já está tudo pronto. Demora quanto tempo, mais ou menos, a cirurgia? Deve depender de cada caso também, né? Isso, depende muito de cada caso, pode variar aí de 10 minutos a 1h30, mais ou menos, dependendo também da quantidade de músculos que a gente vai fazer, né? Qual tipo de músculo, tem algumas particularidades para cada músculo que a gente tem que cuidar, né? Mas varia aí de 10 minutos até 1h30, mais ou menos. E quando você fala em pinças, enfim, no procedimento todo, ele é feito de forma manual ou com máquinas? Isso, é feito todo manual, tá? Não é a laser, né? É uma cirurgia que tem cortes mesmo, que a gente corta os músculos, pega os músculos, então a gente tem alguns cirurgiões que preferem fazer com microscópio, outros não, então é algo que é bem particular também de cada cirurgião, mas não é algo que ainda, pelo menos, não é nada que seja robótico assim, que é mais manual mesmo. E quando a gente pensa num pré-operatório, o que vem pela frente? Assim, existe algum cálculo para saber quanto de músculo que vai ter que cortar, enfim, como que faz essa análise? Isso, a gente antes da cirurgia, a gente faz as medidas com uma série de vidrinhos que são os prismas, que são vidrinhos que são triangulares e cada um deles tem um númerozinho, né, que corresponde ao tamanho daquele prisma. Então lá no pré-operatório a gente vai colocar vários vidrinhos na frente do olho para ver quanto que tem o tamanho daquele desvio. E daí, dependendo do tamanho do desvio, é que a gente vai calcular o quanto que a gente vai mexer em cada músculo. Então, uma pessoa para operar, ela tem que ter pelo menos 2 consultas pré-operatórias para a gente ver o tamanho, porque essa medida tem que ser igual, né, nas 2 consultas, para a gente ter certeza de que aquele desvio é sempre igual, né? Porque a gente só consegue fazer uma cirurgia dessas convencionais, né, cirurgia que corta
corta o músculo e reposiciona, quando a medida é sempre igual, ela tem que estar sempre do mesmo tamanho. Porque se a medida varia, aí a gente usa outra técnica que é o Botox, a toxina botulínica, que é uma outra forma também de procedimento, né, que é mais indicado para esses estrabismos que não, são variáveis, né, que nem sempre estão do mesmo tamanho. E pensando no pós-operatório, o que acontece? O pós-operatório, então, o principal cuidado é não coçar o olho, tá? Porque quando a gente coça o olho, ali os pontinhos, geralmente a gente faz com pontinhos que a gente fala que são absorvíveis, né? Que o corpo mesmo absorve em torno de 2 meses, mas até eles serem absorvidos, então eles vão estar ali. E vai dar vontade de coçar, a gente vai ter aquela sensação de alguma coisa pinicando. Só que se coça e arrebenta, pode estragar totalmente a cirurgia. Então o principal cuidado é não coçar o olho. Também fazer compressas geladas, usar o colírio, que é indicado, né? Que normalmente a gente faz uma associação de anti-inflamatório com antibiótico para prevenir de infecções e também para ajudar no processo inflamatório. E a gente recomenda, não precisa ficar totalmente em repouso assim durante uma semana, mas assim não fazer muito esforço, né? Não fazer atividade física, por pelo menos uma semaninha ali, para tomar cuidado, porque é uma cirurgia, né? Então a gente tem que pelo menos no começo ali tomar alguns cuidados. Depois de uma semana, eu geralmente já libero atividade física, já libero atividades até de, às vezes, ir na praia, mas com cuidado, com óculos de sol, natação um pouquinho mais, umas 2 semanas, assim, para voltar a fazer. E ir para a escola também, depois de uma semana, eu normalmente já libero a criança para ir. O gelo vai ajudar muito, né, no processo também de cicatrização, porque fica muito inchado no começo, assim, às vezes pode sangrar um pouquinho também, é normal. E uma coisa que também às vezes assusta é que logo depois da cirurgia a pessoa pode ver um pouquinho duplo, porque ela estava com o olho acostumado numa posição e a gente colocou em outra. Então até o cérebro ali se organizar e perceber em qual local que foi colocado, pode ver um pouquinho duplo, mas isso geralmente depois de umas 2 semanas já passa. Então é um cuidado também que tem que ter quando vê duplo, né? Cuidar com escada, com coisas que possam se machucar, né? Nossa, adorei. Obrigada por todas essas informações e até a próxima. Até, obrigada.